Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business. E aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também um comentário sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobiz.com, ou em talktobusiness.com.br, onde ali a gente compartilha alguns insights e também o feed desse podcast. Então é sempre legal vocês darem uma olhada no site, visitarem e conhecerem o conteúdo que a gente produz por lá. Hoje a gente dá continuidade ao papo incrível com o Victor Gonçalves, Head de Inovação e Agilidade do grupo Verity, que na semana passada conversou com a gente sobre processos e falhas gerenciais mais expostos em tempos de pandemia, e hoje a gente dá continuidade a esse papo, falando um pouquinho mais sobre inovação e agilidade e a capacidade das empresas de se adaptarem a novos momentos, como é esse o caso agora da crise que a gente está sofrendo o impacto aí do Covid-19. Então vamos lá ouvir a segunda parte desse bate-papo com o Victor Gonçalves. Ô Victor, falando um pouquinho sobre inovação, você acredita que esse momento também vai forçar as empresas ou impulsioná-las para darem soluções inovadoras? Ainda há pouco você falou até do exemplo da padaria. O camarada tinha um negócio que possivelmente estava na lista ali dos que seriam impactados e ele já se reinventou. Você espera por uma onda de inovação muito forte agora nos modelos de negócios, ou algumas coisas sim e outras nem tanto, algumas coisas vão passar por isso, vão sobreviver a isso, mas não vão conseguir mudar assim tanto, alterar a forma de entrega ou alterar o valor que eles estão acostumados a gerar para o consumidor? Cara, eu acredito que não tem muita alternativa, porque quando você olha que a maioria das empresas no Brasil não tem fluxo de caixa para se sustentarem por mais de um mês, 2 meses, Sim. Você, sem vendas, né, frequentes, contínuas, você começa a perceber que, ou ela encontra uma forma de vender, mas da forma que fazia antes não vai funcionar, e aí leva à necessidade da inovação, e a necessidade é a mãe da inovação, né? Quando Verdade. Você pensa, acho que Platão que falou isso, e quando Platão ou Pitágoras, eu nunca lembro, foi mal. Mas quando você olha que essa é uma realidade, a necessidade vai levar a gente a inovar. Mas o ser humano, no Brasil, ele tem uma resistência. O empreendedor no Brasil tem bastante resistência, porque existem muitos fenômenos antropológicos e sociais, cara. Se você for perceber que muitos empresários no Brasil falam que, empreender no Brasil é algo, assim, é heróico. E bate no peito para falar que, é heróico. Porque sim, tem impostos e taxas altíssimas, a dinâmica, o ambiente de negócios não é favorável, né? Ponto. Sim, Aí você sim. agrega tudo aí dentro. É árido, né? Cenário árido. É árido. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem muita abundância de seja da natureza, seja de questões, cara, da forma como os brasileiros se relacionam, isso é da cultura, né? E eu sou brasileiro e eu entendo plenamente que funciona assim na maior parte das vezes. A gente aqui é bastante acomodado, então a gente espera muito a água bater no pescoço para a gente começar a se movimentar. E aí o que acontece? Por mais que eu tenha acabado de falar que a necessidade é a mãe da inovação e que a necessidade bateu a nossa porta, que a gente precisa inovar porque o fluxo de caixa das empresas no Brasil é baixo, tem gente que exatamente por esperar a água bater no pescoço não vai ter fôlego para se reinventar. Porque a inovação, ela não surge necessariamente de um insight da noite pro dia. Não é assim necessariamente. Inovação é um processo mental, é um processo que você tem que avaliar a necessidade, entender qual é a tua oportunidade dentro daquela necessidade, fazer experimentações e a partir daqueles experimentos, entendendo se deram sentido, escalar. Basicamente é isso, é trazer resultado. Então, quando você olha que muitas vezes, por mais metodologicamente que você esteja preparado para ser rápido, tem gente que não vai ter dinheiro para segurar a onda de verdade. E aí vai ficar mais difícil. Mas, então tô dando um panorama de realidade, mas eu acredito que sim, a gente vai ter choques de inovação mais intensos e que modelos vão se transformar. O cara que eu citei, por exemplo, da padaria, ele foi uma inovação completamente, na verdade, ele teve
dois movimentos. Um, a coragem de ter percebido que o negócio dele não se sustentaria na crise e se antecipou para pegar o resto do dinheiro que ele tinha e investir numa outra coisa. E nessa outra coisa, aí sim ele foi inovador, porque ele enxergou uma oportunidade, pessoas em casa, qual é a demanda, o que elas mais fazem, ou porque o motivo pelo qual as pessoas mais saem de casa na quarentena é mercado. E o cara trouxe o mercado para elas, para dentro de casa, não precisa sair de casa. E, ok, tem o online, tem várias coisas, mas enfim, aquelas coisinhas mais básicas. Faltou um molho de tomate. Porra, você não vai pedir online, cara. Você vai ali no self-market e pega, sabe? É tipo a mercearia do senhorzinho ali dentro da tua casa, dentro do teu condomínio. Só que ele poderia ter feito uma inovação dentro do negócio dele, que também é o que eu acredito que vai acontecer em grande escala. Por exemplo, isso que eu vou falar não é nem novidade, mas é inovador. O cara poderia ter criado o clube do pão dele. E ele criou uma assinatura pra entregar lá, cara, X-pães, sonho, doce, sei lá o que for, salgadinho, na casa das pessoas, em horários regulares, sei lá, no café da manhã, previamente ao café da manhã e no lanche da tarde, aí você escolhe pacote, enfim, tem modalidades pra isso. Mas para você dar esse passo, você naturalmente precisa de coragem, precisa sair do conforto, precisa ousar. E como a gente tem esse cenário viveu muito tempo na abundância, tá bem, tá bom assim, dá pra ficar melhor? Dá, mas tá bom desse jeito. Esse formato, porra, cara, ele gerou o comodismo. Então, isso é um inferno, né, na nossa cultura. A gente tem aqui muitos projetos legais de polos de inovação, fomentando através das startups e das conexões com grandes empresas, uma visão diferente, uma visão de empreendedorismo diferente, de soluções para o mercado diferente, resolver problemas reais, mas, cara, ainda é muito pouco perto da cultura. Como dizia Peter Drucker, a cultura como estratégia no café da manhã. A gente não é uma nação, a gente não é Israel, a Startup Nation, por exemplo, como foi o Cunha, né? O título que recebeu. Então a gente tem um feijão com arroz para comer muito e gelado ainda, por muito tempo. Eu acredito que a gente tenha uma oportunidade de se transformar real, mas a gente precisa tomar os passos mais fundamentais que começam com a coragem. E vai levar tempo. Isso é da cultura. Como já dizia, acho que o Roberto Campos, né? Falecido Roberto Campos, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? Então é muito dessa cultura. Sensacional. E como dizia Vinícius de Moraes, o Brasil não é para amadores. Acho que o que você falou foi perfeito em relação a essa cultura do não planejar, né? Deixar a coisa acontecer. Então, quando você falou de capital aí para a empresa se manter 2 ou 3 meses, que é algo básico, que nas primeiras lições ali de gestão financeira, você aprende, olha, você tem que ter uma grana ali para manter o teu negócio, para passar por períodos turbulentos. E na maioria das vezes a galera que não tem, micro, pequenas e até médias empresas, não tem essa capacidade. Então o cara é muito mais duramente impactado. Como você falou, a porrada é muito mais violenta, né? A porrada é muito mais violenta para esse camarada. Falando sobre gestão ágil, você acredita que as empresas que já vinham trabalhando com isso na sua cultura interna, no seu modelo gerencial, elas automaticamente levam mais numa boa, elas saem com alguma vantagem num cenário de crise, um cenário meio que imprevisível como esse, ou acaba estar todo mundo no mesmo saco quando uma merda como essa explode, que era um negócio impensável, imprevisível, e aí isso gera, na tua visão, uma vantagem para elas se adaptarem ou não, Vitor? Cara, sim, e acho que vale a pena a gente debruçar um pouco mais aí pelo seguinte. Vamos que vamos. Quando a gente fala sobre gestão ágil, muita gente acaba interpretando isso como gestão de projetos de software desenvolvidos de maneira ágil. Então, a gestão ágil para desenvolvimento de software. E isso é um negócio legal ser comentado porque não se aplica a todo mundo. Não se aplica a todas as empresas, não se aplica a todos os projetos. A agilidade, ela diz respeito a você trabalhar com um horizonte breve de desenvolvimento, quando você pensa em software, e que faz isso porque entende que o mundo é imprevisível e a inconstância, ela é frequente. Essa é uma boa definição. A inconstância é frequente. E exatamente por isso
eu não posso fazer planejamentos de projetos de software gigantescos para meses e mais meses, porque aquilo pode mudar. E eu vou ter desperdício, eu vou gastar dinheiro e gera toda a consequência e cadeia de problemas. Então eu faço microplanejamentos, ataco aquilo que é mais breve, aquilo que está mais imediato, aquilo que gera mais valor naquele instante, aquilo que é mais conhecido. Então eu reduzo o meu potencial de risco. A agilidade em projetos de software, ela também tem essa característica. Reduzir o potencial de risco de uma empreitada. Eliminando ou reduzindo o tamanho da incerteza. E quando você tem isso numa organização, num modelo de trabalho, aliás, antes até de falar da organização, eu estava falando de software, né? Tem projetos que você não vai encaixar essa realidade, porque você sabe qual é o escopo exatamente que vai acontecer durante, 10 meses. Por exemplo, projetos de demandas regulatórias que são demandadas aí por entidades e instituições que regulam o setor. Então, no mercado de seguros isso é muito comum. Eu trabalhei bastante com o cenário de seguros até aqui. Então, você vinha lá, demandas de uma SUSEP, por exemplo, da CNSEG, que fala, cara, é isso aqui que tem que fazer. Você não tem que fazer pesquisa, você não tem que inventar, você não tem que entender o que o cara lá fora quer. É isso que eu estou pedindo para você fazer. Então, você não precisa de agilidade para isso. Você tem que seguir o by the book. É receita de bolo. Então vai com as práticas que já estavam lá. Então eu quis falar disso porque a agilidade ela se encaixa no cenário do imprevisível. E aí faz muito sentido o que tu falou, a gestão, quando tu pensa na gestão da empresa, aí eu levo isso pro business agility. É a empresa ágil. A empresa ágil, o negócio que é verdadeiramente ágil, é um negócio que está preparado para se adaptar constantemente diante das incertezas e valida as suas incertezas, ou melhor, as suas hipóteses nesses campos de incerteza, estando próximo ao cliente. Um método, um relacionamento, com N fatores, ferramentas, mas a maioria das empresas não faz isso, não estava preparada para fazer. Então, sem dúvidas, aquelas que estão sempre... A dica é essa. Se você tem relacionamento sólido o suficiente, positivo com o teu cliente, você vai poder o tempo inteiro validar com ele se aquilo que você tem como ideia faz sentido. E se ele falar que tem sentido, caralho, você leva pro jogo, experimenta, bota para rodar. Então, isso é o que as empresas mais competitivas no cenário atual têm feito. Elas são mais competitivas porque elas não apenas têm mais fluxo de caixa, não apenas têm profissionais excelentes, não apenas têm metodologia, mas é porque elas têm uma orientação a resultado canalizando sua energia no cliente. Elas se tornaram máquinas de experimentação e de proximidade com o cliente. Elas se tornaram organizações ágeis, elas fazem gestão ágil, elas consideram na sua estratégia práticas, por exemplo, não exclusivamente e não necessariamente OKRs, Objective Key Results, lá da Intel, que o Google usa e N outras empresas usam, a gente também usa na Verity, e quando você olha que você consegue fazer um plano estratégico que prevê os resultados que você quer ter para 3, 4 meses, porra, tá bom pra caramba, é melhor do que prever para 4 anos, sei lá, sendo que hoje é Covid, amanhã, sei lá o que vai ser em 2021, não dá pra gente prever isso, né? Então, Covid-20, né? Vai mudar o nome, igual FIFA, né? Igual FIFA, FIFA 2019, 2020, mas o Covid 2019, Covid-20. Que merda, tomara que não. Que merda. Não, Mas é bem isso, tem a empresa que consegue se posicionar de maneira ágil efetivamente desse formato que eu falei aqui, ela se diferencia. Mas, cara, para isso, aí a gente grava outro podcast. Para dizer como fazer isso, a gente grava outro. Ou então fala aqui agora também, não tem problema não. É verdade que você falou, isso é tema para muito programa. Né? Agora, é óbvio, você falou aí com muita propriedade do Business Agility. Mas isso esbarra também muito numa questão cultural, né? Perfeito, cara. É fundamentalmente cultural. Por isso que qualquer transformação ágil ou digital, e eu acredito que para ser digital você precisa ser ágil, você tem uma necessidade de reflexão e alteração da maneira como você pensa em projeto, executa projeto, mede projeto, porque tudo era em torno de projeto. E a partir desse momento do caos, do digital, do complexo, do imprevisível e tal,
a gente passa a ter uma visão de produto orientado ao cliente, produto orientado ao ser humano que está lá na ponta e que vai consumir, e ele é dotado de emoções, então ele precisa cumprir o objetivo e ficar satisfeito, porque se ele só cumprir o objetivo e não ficar satisfeito, ele vai para outra. Eu já tive uma situação de, por exemplo, de ter comprado uma passagem para uma viagem que eu fiz com a minha esposa, e eu tive que mexer na passagem, fazer uma troca lá, enfim, ver uma informação, não lembro mais o que foi, e tem alguns anos isso. E aí eu não vou falar o nome da empresa, mas enfim, eu liguei para lá para fazer o ajuste, a confirmação lá da informação. Cara, eu consegui, mas eu fiquei 90 minutos no telefone conversando com uma pessoa nos Estados Unidos. Porra, tu tá maluco? Quem paga loucura, essa conta? Né? Então assim, cumpri o objetivo? Cumpri, mas foi um lixo. Nunca mais compro ali novamente. Então você tem que cumprir e satisfazer. É o sucesso efetivo do cliente, né? A gente fala disso na experiência do cliente. Mas, cara, eu tenho uma visão aí de que a transformação é plenamente cultural, porque as pessoas precisam sair dessa ótica de projeto e de entrega a todo custo para uma ótica que gera valor, para uma ótica que garante que a pessoa que está do outro lado está satisfeita, que é como eu vinha falando. Então você começa a ter que entender mais de pessoas, mais de marketing. Quando você pensa em agilidade, você precisa estruturar times que tenham capacidades de se auto-organizar e empoderados o suficiente para determinarem o caminho que eles querem experimentar, e se não der certo, a capacidade de alterar rapidamente o que eles experimentaram antes. Então eles têm que ter autonomia. Como é que você vai deixar como é que um líder vai permitir que pessoas tenham autonomia para tomar decisões? Você precisa identificar quais são as barreiras, as fronteiras ou os limites. Então tem abordagem para isso? Tem. A gestão 3.0 ajuda isso com o Delegation Board, o quadro de delegação. Mas, cara, até você conseguir organizar tudo isso, tem que ter uma vontade, uma aceitação muito grande de que o mundo mudou. E a maioria das pessoas simplesmente não tá aí para isso, cara, infelizmente. Então, a transformação, ela é cultural, fundamentalmente cultural. A cultura é a identidade da organização. Então, a cultura não é a festa da empresa. Eu falei isso nos eventos online que eu fiz há pouco tempo, mas na Semana da Consciência Ágil, né? E, cara, não é a festa da empresa, não é nada, não é o cartaz. Sabe o que é o cartaz lá com a missão, visão e valores colado na parede? Aquilo ali é porra nenhuma, foi mal, mas não é nada. Verdade. Aquilo é só um cartaz bonito colado na parede. Não é nada além disso. No fim das contas, a cultura é como as pessoas se comunicam, como elas decidem entre elas os assuntos, como elas colaboram umas com as outras, como é a mesa das pessoas, isso diz muito sobre elas. Então, cara, a gente precisa mudar fundamentalmente, não as pessoas, mas criar condições para que as pessoas percebam a necessidade da mudança. Isso tem método, tem processo, tem hacks fundamentais de cultura, não é um negócio simples. Você não cria um roadmap de transformação cultural acreditando que daqui a 6 meses a cultura mudou. Não existe isso. Isso é uma questão orgânica. Então, você está fazendo com que pessoas mudem toda aquela crença que elas tinham antes para algo novo. Eu digo que qualquer mudança de cultura está relacionada a você destruir quem você era antes para se tornar algo novo hoje. Muito legal, Vitor. A gente não pode cair você falando, eu estava lembrando aqui de algumas coisas, a gente não pode cair numa pseudo-esfera de agilidade, como a gente teve aí de alguns anos para cá, muitas empresas celebrando uma cultura inovadora, mas que o cara fazia de efetivo? Pintava uma parede e tascava ali post-it. E aí assim, olha, agora como somos inovadores, mas a lógica da coisa não muda. Não pode acontecer de cair nessa mesma pseudo-agilidade ou pseudo-inovação. Agora estamos fazendo reunião pelo Zoom. Mas se a sua maneira de pensar, né, a maneira de tocar os processos, a maneira de decidir não mudar também, na verdade você só digitalizou a burocracia, né? Você só digitalizou o que já aconteceria antes de alguma outra maneira, mas você não tem Você otimizou a burrice. Exatamente, você otimizou o que estava errado, a burrice ali, a cagada que você já fazia na operação. Vitor, tá muito bom o nosso papo, mas a gente tá no nosso tempo aqui. Para a galera que quer te conhecer, quer saber mais do teu trabalho, quer saber dos cursos, das transmissões ao vivo que você está fazendo, quer te acompanhar, fazer contato, enfim, tirar dúvidas, manda aí teus recados finais, Vitor. Porra, show. Galera, em redes sociais eu tô presente aí com muita intensidade no Instagram e no LinkedIn,
mais presente nas duas, né? Então no LinkedIn é Victor Gonçalves, você me encontra lá. E no Instagram, victorgonçalves.oficial. E aí qual é a questão? Né, como é que eu uso cada uma dessas redes? No Instagram eu tenho uma alternância aí de conteúdos que vão do meu estilo de vida, mas muito conteúdo em story, muito conteúdo em feed sobre as coisas que eu penso, que eu reflito. E no LinkedIn são muitas notícias e reflexões em texto, de fato, né? Mas tem um canal novo, cara, que tá sendo muito legal, que é o canal no Telegram. Eu criei um canal no Telegram recente, que é o Inovação Sem Romance. E nesse canal, cara, puta, é meu ambiente... Eu trato qualquer ambiente como ambiente seguro, né? Mas esse é um ambiente mais seguro ainda. São as pessoas que realmente estão a fim de ouvir as maluquices que eu penso. Então o que eu fiz? Eu mando áudios frequentes lá. Começou no ritmo diário, hoje não é tão diário assim. Aí eu tô variando e experimentando ainda quais são os times. Mas eu mando áudios lá de 3 a 5 minutos, às vezes menos, com insights, com reflexões que eu tenho. E de coisas que, cara, eu acordo com uma ideia, pum, eu mando lá. Então é para inspirar as pessoas e tirar o romance da inovação de verdade. Eu não tô aqui para falar que fazer agilidade é pintar a parede com tinta imantada e colar papel com imã na parede dizendo que tá bonito. Não era mole, né? Se não era mole, a gente implantava agilidade aí mole. É mole. Então, e aí lá no Instagram eu tenho o meu link no perfil, que acesso o meu campsite, que tem todos os meus links. Cara, meu projeto Fail Nights, que é onde eu reúno pessoas para contar fracassos de projetos. O Serviços pelo Mundo, que é um projeto que também, a partir de vídeos, eu narro histórias de serviços inovadores que eu vivi pelo mundo. É super legal, super produzido. Tem o meu podcast, o Inovação Sem Romance. Tem o canal no Telegram, cara, tem várias coisas. E o meu curso, o Agile Hacking, que tá encerrando as inscrições. Então, quando esse episódio for ao ar, já acho que não terão mais vagas, porque já estarão encerradas. E é isso aí. Mas aí, em breve, quem vai te acompanhar, em breve você vai montar uma nova edição. E aí a galera vai poder te acompanhar. Vai rolar. E então, galera, acompanha também o perfil da Verity. A gente tá trazendo muita coisa legal aí. Verity Digital lá no Instagram, que vem muita coisa maneira. A gente vai lançar umas coisas bem legais. Fiquem de olho. Legal. Vitor, muito obrigado aí pela sua participação, cara. Foi uma conversa riquíssima. Obrigado aí, tenho certeza que vai ser uma grande aula aí para os nossos ouvintes sobre agilidade, sobre inovação e sobre adaptação em tempos de crise. Quero te agradecer muito aí por essa oportunidade. Boa, Brunão. Cara, foi um prazer enorme. Eu sempre que tenho a oportunidade de conversar contigo, tu é um cara inteligentíssimo. Obrigado, então faz eu subir a régua aqui também. É muito legal, cara. Legal. Obrigado aí pela oportunidade. Em breve você estará no Inovação Sem Romance. A gente vai gravar, hein? Pode me convidar que eu irei com o maior prazer. O convite já tá público. Vamos só fechar o tema e vamos gravar. Só fechar o tema e de hora aí pra gente gravar. Boa. Muito bem. Muito bem, senhores. Esse foi o Talk to Biz dessa semana. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais redes sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Podem me adicionar, mandar o feedback de vocês, mandem perguntas também para que a gente responda aqui nos próximos episódios do nosso podcast. É sempre muito legal ter esse feedback da galera. Não deixem também de assinar o feed do nosso podcast. Você nos encontra nas principais plataformas de podcast da atualidade. Então, se você é usuário do iPhone, lá dentro do aplicativo de podcast da Apple, busque por Talk to Biz. Se você é usuário Android, busque lá no Google Podcasts, também por Talk to Biz. Agora, se você está acostumado a ouvir a sua música e seus podcasts pelo Deezer ou no Spotify, nós também estamos por lá. Ou no site do Anchor, ou diretamente em nosso site talktobiz.com ou em talktobusiness.com.br. É isso, minha gente, eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.